descrever, como explicar o amor que vem de ti, Senhor. É tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouçam-nos cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo céu e mar, jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: a vida desce a mim, a verdade em ti, meu caminho és. Mas ouça os corações, ouçam-nos cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Ouça os corações, ouçam-nos cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Irmãos, naquele culto que fica das 20 às 23 horas 59 minutos, até a meia-noite. Então, na quinta-feira, o culto de também temos nossa combinação para ver o culto semanal de oração. Deus, o irmão,
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Hoje é um dia de celebração. Escolhemos esse domingo dentro do mês de março, por ser um mês de aniversário de nossa igreja, para reservarmos esse tempo para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus pela Igreja Batista da Pituba, que nesse mês celebra 36 anos como igreja organizada, pregando o Evangelho, plantando igreja, exercendo com compaixão e graça, formando liderança, repartindo o amor de Cristo de maneira das mais variadas possíveis na instrumentalidade dos seus ministérios. Essa igreja é uma igreja que nasceu no coração de Deus já com uma visão missionária, e dela tem surgido novas igrejas, a partir dela tem surgido muitas outras igrejas. Louvamos a Deus pela visão que o Senhor deu aos missionários no início para a plantação dessa igreja, aos irmãos, primeiros membros da igreja que trabalharam na fase embrionária para tornar possível hoje termos uma igreja vibrante, atuante, que propaga o amor de Deus não apenas com palavras, mas pelo exercício ministerial. Que Deus seja engrandecido nesta manhã. Convido você a se juntar a nós pelo nosso canal do YouTube, nossa página no Instagram, para celebrarmos aquele que é digno de toda honra e de toda glória pelos 36 anos da Igreja Batista da Pituba. Essa igreja ela é atuante, ela é vibrante e ela desempenha compaixão e graça, que é um dos propósitos
dos princípios da Igreja Multiplicadora. E através da campanha SOS Cesta do Amor, nós temos socorrido famílias exercendo compaixão e graça. Junte-se a nós e faça sua oferta para a campanha SOS Cesta do Amor. E nesse tempo difícil, famílias que estão em dificuldade poderão ser alcançadas com compaixão e graça pela Igreja Batista da Pituba. Nós também temos uma estratégia missionária multiplicadora, que são os PGMs, pequenos grupos multiplicadores, dentro da visão da Igreja Multiplicadora, a visão abraçada pela Igreja Batista da Pituba. Os nossos PGMs estão em pleno funcionamento de maneira virtual e você pode receber um link de um dos PGMs e ingressar, participar conosco, fazer parte de um dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Entre em contato com a Andresa, a nossa coordenadora, ela vai te passar todas as orientações. Também nós temos dominicalmente a nossa escola bíblica discipuladora e você não pode ficar de fora. Estudar a Bíblia é um grande investimento e nós precisamos procurar crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, seja aluno da nossa escola bíblica discipuladora. As reformas da igreja estão avançando a todo vapor e nós desejamos neste ano que celebramos 36 anos, oferecer a Deus um templo majestoso, bonito, lindo, confortável, equipado para que o ministério que Ele confiou a nós seja desempenhado da melhor forma possível. Então, ore pela nossa reforma, contribua, oferte com amor e também para a aquisição das nossas cadeiras acolchoadas, bonitas, para receber sua família e os seus amigos. Então, não fique de fora. Vamos dar as mãos e vamos fazer essa obra avançar. Nós temos orado muito nesse tempo de pandemia e ontem realizamos uma vigília abençoadora. Que momento marcante, que momento gostoso, quando a igreja pode parar e colocar diante de Deus, as nossas orações. Nós lemos lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então você fez isso ontem, tem feito isso 3 vezes por dia, a cada dia, desde o mês de março, nessa campanha Mover de Oração, 6 horas, 13 horas e 21 horas. E Deus atende a oração dos seus. E nesse período de oração, inclua também os nossos irmãos e amigos que foram atingidos pela Covid-19, que atravessem essa fase, cheguem do outro lado vitoriosos, dizendo: meu Deus, o médico dos médicos me deu a vitória. Nós cremos que vai acontecer na vida dos nossos queridos. Se você é um membro de nossa igreja, um amigo nosso, um querido nosso, que está enfrentando essa batalha, lembre-se, você não está sozinho, nós estamos juntos. E lá no Salmo 23, versículo 4, nós lemos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Creia nessa verdade e viva por essa verdade. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia de celebração. Muito obrigado pela tua presença conosco. Muito obrigado porque nessa manhã nos juntamos para dizer obrigado pelos 36 anos de nossa igreja. Pai, toma cada momento deste culto em tuas mãos, seja engrandecido. Juntamente com esta vida que ora comigo, nós elevamos a nossa voz a Ti para dizer obrigado, Senhor, e Te adoramos pela Igreja Batista da Pituba, pelos seus 36 anos como igreja organizada neste local. E porque, Senhor Deus, nós podemos cumprir a missão que o Senhor nos confiou, de multiplicar discípulos dia a dia, de preparar pessoas para que sejam melhores a cada dia diante do Senhor. Usa-nos como igreja, queremos fazer mais, queremos expandir, queremos crescer, queremos ir além. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Cada coração agora, Pai, colocamos diante do Teu altar para a Tua bênção e direcionamento. Seja o Senhor aquele que vai dirigir esse culto, em nome de Jesus. Amém. Jesus, o que fez por mim, bênção sem medida,
Nesta manhã de celebração, nós temos a grata satisfação de receber como pregador deste culto o pastor Ney Silva Ladeia. Ele é casado com a irmã Alice Ladeia, que vocês já viram aí entoando um lindo cântico, e pai de duas lindas meninas. Eu falo meninas porque eu vi pequenininhas, né? Eu e o pastor Ney, irmã Alice e Lídia, nós temos amizade de longas datas. E é com grande alegria que nesta manhã nós recebemos o pastor Ney Silva Ladeia como pregador, escolhido por Deus para anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus na celebração dos 36 anos de nossa igreja. Era desejo nosso que à noite também tivéssemos um outro pastor convidado, que era o pastor Silair Almeida, parceiro, colega do pastor Ney, lá também nos Estados Unidos, mas ele não pôde estar conosco em função do seu estado de saúde, em favor de quem nós pedimos oração. O pastor Ney, ele é secretário-geral da AIBAN, Associação das Igrejas Batistas Brasileiras da América do Norte. Deixou um pastorado crescente, abençoador, de uma das maiores igrejas da nossa denominação, a Igreja Batista da Capunga, em Recife, onde foi pastor por muitos anos. Deixou ali para atender a um chamado do Senhor, para ir para outra América, coordenar as igrejas batistas brasileiras ali. E em parceria com a Junta de Missões Mundiais tem desempenhado um trabalho missionário fantástico, porque além das atribuições, ele também é promotor de missões mundiais na América do Norte. E tem desempenhado um papel maravilhoso. Somos amigos há longas datas e guardo no meu coração um carinho muito especial por Ney, por Alice, por suas filhas, e peço a Deus que o abençoe neste momento da transmissão da palavra que Deus lhe confiou, que venha do coração de Deus aos nossos corações. Seja bem-vindo, Ney, prazer muito grande recebê-lo aqui. Que a sua boca seja a boca de Deus neste momento a falar aos nossos corações. Meus irmãos, que alegria poder participar desta celebração, que bom poder voltar, de certa forma, a esta igreja tão querida, tão amada, poder estar com os irmãos mais uma vez, de modo especial por poder participar dessa celebração dos 36 anos de história desta igreja. Aproveito para transmitir o abraço pessoal do pastor Silair Almeida, com quem temos trabalhado aqui mais recentemente. O pastor Silair está se recuperando bem, graças a Deus, de uma intervenção cirúrgica um tanto delicada, com a colocação de 3 pontes no coração, mas está se recuperando bem e pediu-me que transmitisse a esta igreja naturalmente tão especial na vida dele uma palavra de saudação nesse instante. Quero me dirigir pessoalmente ao pastor Abimael Putumunju Ribeiro, a Lídia, sua esposa, casal muito querido, muito amado de nossa família. Na verdade, a amizade com o pastor Abimael começou já há algum tempo, né? Os irmãos não façam contas, não, mas nós nos conhecemos no início de 1984. Pode fazer conta, eu estava ali com meus 16 anos e caminhando para os 17. Nós nos conhecemos em alguns dos lugares mais importantes e mais glamourosos do mundo, né? Nos conhecemos ali pela primeira vez em Itarantim, depois fomos juntos para Itapetinga, e depois desse contato nessas megalópolis, nós acabamos indo juntos para o Recife, onde começamos nossos estudos ali em fevereiro de 84 no Seminário do Norte. Estudamos juntos até 1987, quando concluímos nosso curso juntos. O pastor Abimael foi presidente da nossa turma de formandos, já um líder de destaque entre nós naquele tempo. E desde então, Deus tem conduzido sua vida, a história de sua família, seu ministério, e nós temos um carinho muito grande pela vida do pastor Abimael, sua família, pela irmã Lídia, toda a sua família que conhecemos tão de perto, e também, a partir daí, os filhos que vieram, e temos o privilégio, como família, poder acompanhar, mesmo que à distância, um pouco dessa trajetória de vida e ministério tão significativa para nós. Em muitos momentos do ministério do pastor Abimael estivemos juntos. Ele, inclusive, foi o orador das celebrações dos meus 25 anos de ministério ali no Recife. Faz tempo isso, mas jamais esquecemos momentos como esse. Pastor, muito obrigado por sua amizade, por seu carinho, por
por todo esse contato que temos tido ao longo de nossa trajetória ministerial. Louvamos a Deus por sua vida e temos orado por seu ministério à frente da Igreja Batista da Pituba, que assim como nos demais ministérios que Deus lhe confiou, você seja um instrumento precioso ao lado do Senhor e na companhia de Lídia, sejam usados por Deus para ministrar, para abençoar e promover o avanço do reino de Deus, salvação de almas, edificação de vidas e o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, como propõe o Senhor nas Escrituras. Enfim, uma alegria poder conversar com os irmãos nesse dia especial e fica a minha gratidão pessoal. Quero transmitir também o abraço de Alice, minha esposa, de minhas filhas que também conhecem a Igreja Batista da Pituba, também conhecem bem o pastor Abimael e sua família. Fica então nosso abraço pessoal e o nosso convite para que os próximos instantes sejam dedicados à reflexão em torno da Palavra de Deus. O tema proposto para essa celebração, para este momento, é bem adequado e bem oportuno, celebrando a fidelidade do Senhor. Eu queria convidá-los a refletir um pouco sobre esta fidelidade do Senhor, o que ela nos garante, o que ela nos assegura, o que ela nos proporciona e que atitude se espera de nós diante desta fidelidade do nosso Deus. Eu queria tomar como ponto de partida o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 13. Esse texto é muito conhecido e muito lembrado por nós, porque há vários momentos de nossa vida nos quais nos apegamos a esta afirmação do apóstolo Paulo a Timóteo. E o apóstolo Paulo meio que surpreende ao falar de nossas atitudes e da atitude correspondente ou da resposta de Deus diante dessas atitudes, até dizendo no versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Paulo começa por nos lembrar que a fidelidade é, portanto, algo inerente a Deus. Para usar o termo que costumamos usar quando estudamos teologia, este é um dos atributos divinos. A fidelidade de Deus é um dos seus atributos. Com um detalhe interessante, quando nós pensamos na fidelidade de Deus, nós estamos pensando em outros atributos a Ele relacionados. Perceba que quando nós pensamos na fidelidade em termos absolutos, em termos completos, plenos, na fidelidade divina, isto inclui outros elementos que podem ser incorporados a Ele e com Ele estão em perfeita harmonia. Podemos falar em fidelidade plena de Deus, porque nós também falamos da imutabilidade de Deus. Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Lembro-me de quando estudávamos no seminário, um livro de teologia sistemática, e o autor daquele livro meio que nos chocava quando começava a questionar a declaração de que Deus existe. E ele dizia, não está correto dizer que Deus existe, e foi uma surpresa para quem estava começando a estudar teologia, até que de repente o autor se explicava e dizia, o termo existência não é adequado para se referir a Deus. Deus não existe, Deus é. A ideia de existência traz consigo um conceito de contingência, de limitação. Deus nunca passou a existir, Deus nunca deixará de existir, Deus é. Justamente por isso, quando vamos às Escrituras, encontramos Deus se apresentando justamente assim, eu sou o que sou. E essa expressão que é usada por Jesus Cristo reiteradamente, e João menciona isso ao falar de si mesmo. Primeiro porque ele diz explicitamente, antes que Abraão existisse, eu sou. Depois por usar essa expressão, ego eimi, para se referir a várias de suas características e a várias das imagens que poderiam ser usadas para apresentar sua vida e seu ministério. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, etc, etc, etc. A expressão eu sou traz consigo o conceito de permanência.
Deus não muda. Deus é o mesmo. Por isso podemos pensar na fidelidade de Deus em termos plenos, em termos absolutos, porque Ele jamais mudará, quer pelas circunstâncias, quer pelos acontecimentos, quer pela atitude daquele que com Ele se relaciona. Mas não apenas o conceito de imutabilidade, a fidelidade de Deus está relacionada também com sua veracidade, com sua verdade, com seu apego à verdade. Deus é verdade plena, é verdade absoluta, por isso a sua fidelidade. Deus é fiel no sentido de que Ele não mente. Não mente em suas declarações, não mente em suas promessas, não mente em suas garantias, não mente em seus projetos, não mente naquilo que Ele nos apresenta na sua palavra. E porque Deus não mente, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, como nos dizem as Escrituras, nós podemos ter plena segurança nele. E aí vem um outro conceito presente na ideia de fidelidade, a ideia de imutabilidade, a ideia de veracidade ou de verdade, mas também a ideia de confiabilidade. A fidelidade de Deus significa que Ele é plenamente confiável, absolutamente confiável. Podemos ter nossa vida depositada nele. Por isso, as propostas das Escrituras são claras ao dizer isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos nas mãos de Deus, quando colocamos diante de Deus na nossa vida, podemos fazê-lo com a certeza de que nele nós podemos confiar. E confiar de forma absoluta, de forma plena, sem reservas, sem restrições, sem preocupações, sem cuidados, sem temores, sem receios. Quando pensamos na fidelidade de Deus, pensamos num Deus que não muda, jamais será abalado. Pensamos num Deus que não mente, portanto suas palavras são absolutamente verdadeiras. Pensamos num Deus plenamente confiável. E é disso que Paulo está falando ao escrever a Timóteo, lembrando que nós muitas vezes falhamos. Somos falíveis e as pessoas com as quais lidamos são falíveis. Cometemos erros e as pessoas com as quais convivemos cometem erros. Não sei se você sabe disso, mas a vida pode incluir decepções. Não sei se ao longo de sua vida, em algum momento, algum amigo já lhe decepcionou. Talvez não. Talvez você nunca tenha passado por isso. Mas sou obrigado a dizer que a vida inclui decepções, frustrações, momentos nos quais confiamos em alguém e a resposta não corresponde às nossas expectativas. Isto jamais acontecerá em relação ao nosso Deus. E é por isso, por exemplo, que Paulo fala da esperança que não confunde. A esperança colocada em Deus. Mas refletindo de forma prática sobre essa fidelidade do Senhor, de que maneira essa fidelidade se manifesta? Vamos encontrar nas Escrituras e ao longo de nossa caminhada na vida cristã, alguns momentos nos quais essa fidelidade se manifesta de forma mais clara, mais explícita. Eu queria começar mencionando que a fidelidade de Deus se manifesta em sua graça. A fidelidade de Deus se manifesta em sua graça. Como conciliar a plena justiça de Deus e sua santidade e o seu amor por nós? A palavra de Deus nos diz claramente que Deus abomina o pecado, Deus rejeita o pecado, Deus não convive com o pecado. No entanto, as mesmas Escrituras nos ensinam que Deus nos ama. De que maneira isso pode ser conciliado? É quando a Bíblia nos ensina que o caminho da nossa salvação passa obrigatoriamente pela graça de Deus. Deus rejeita o pecado, mas Deus nos ama. E na sua graça Ele é fiel. O que significa dizer que nada nos afastará da graça de Deus quando abrimos o nosso coração para recebê-la.
nada tornará a graça de Deus inacessível. Nada que façamos, nenhum erro que cometamos será suficiente para tornar impossível, para tornar limitada a graça de Deus. Essa graça não se limita. Gosto muito da expressão usada por Jeremias no livro das Lamentações. Ele usa uma imagem que nos ajuda a compreender isso, ao dizer que as misericórdias do Senhor não têm fim, que a sua fidelidade é grande. Jeremias usa a seguinte expressão: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Essa imagem nos ajuda a entender que essa misericórdia de Deus não se gasta, não se acaba, não se extingue, não pode ser destruída, porque ela se renova a cada manhã. Eu gosto de usar uma expressão pensando em mim mesmo ao ler esse texto. Eu costumo dizer que se as misericórdias do Senhor se gastassem, eu já teria conseguido acabar com elas. Porque nós somos assim, cometemos erros. Algumas vezes insistimos no mesmo erro. Algumas vezes, por mais clara que seja a verdade diante dos nossos olhos, nós nos desviamos da verdade. O apóstolo Paulo fala do seu dilema e chega a dizer: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, este faço. Quantas vezes falhamos? Mas a cada novo dia as misericórdias do Senhor se renovam. Que maneira clara e bonita de nos mostrar que essas misericórdias do Senhor permanecem para sempre, se mantêm. Deus é fiel em sua graça. Sua graça para conosco não muda, permanece para sempre. E é na salvação que esta graça se manifesta de forma plena, completa, porque os nossos pecados são tirados de sobre nossos ombros, nós somos perdoados. Uma vez perdoados, nós somos libertos da condenação do pecado. Jesus diz claramente: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E libertos do pecado, livres da escravidão do pecado, ainda somos libertos da condenação. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É quando entendemos que essa misericórdia do Senhor nos proporciona salvação e salvação eterna. Mas aprendemos nas Escrituras que a fidelidade do Senhor se manifesta em sua graça, mas que essa fidelidade também se manifesta em sua presença. E esta é certamente uma das mensagens mais frequentes nas Escrituras, a mensagem de um Deus presente. Até as imagens encontradas ao longo da narrativa bíblica, desde o Antigo Testamento, reforçam isso. Perceba que Deus tem o cuidado de pedir a Moisés que coloque um tabernáculo no meio do seu povo, para que fique clara a ideia de um Deus que habita entre eles, não apenas a ideia de um Deus que os visita, eventualmente. Depois vem o templo de Salomão, a reconstrução do templo com o retorno do exílio, a ideia de um Deus que está permanentemente presente. Já percebeu que um dos títulos dados a Jesus é o título de Emanuel? E Emanuel significa Deus conosco. A ideia de que Deus veio ao mundo para estar permanentemente conosco. As palavras de Jesus no finalzinho lá do Evangelho segundo Mateus, a última frase dele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Linda a imagem transmitida por Davi no último versículo do Salmo 23, que é a imagem que deve nos acompanhar ao longo de nossa vida. Uma vez tendo Jesus no nosso coração, nós temos a certeza de que todos os dias de nossa vida Ele estará conosco, até o momento em que nossa vida aqui terminará e nós estaremos com Ele. Jamais estamos sozinhos, jamais estaremos sozinhos. Porque ainda que nós falhemos, ainda que nós erremos, Deus é fiel e a sua fidelidade se manifesta na sua presença constante, permanente ao nosso lado. A palavra de Deus apresenta histórias, narrativas de servos de Deus que viveram as mais variadas situações, de triunfo ou de derrota, de celebração ou de luto, de alegria ou de tristeza, de obediência ou de desobediência, e em todos esses momentos Deus estava presente.
Deus estava presente na fornalha quando a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego os fez serem lançados lá. Mas Deus estava presente quando Jonas, por sua desobediência, foi parar nas profundezas do mar e clamou ao Senhor. Deus está presente em todos os momentos, e é nessa presença de Deus que está a nossa segurança. Perceba as claras palavras de Davi no versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que nos proporciona, que nos outorga estabilidade, segurança e paz. Há um texto das Escrituras que sempre me intrigou por um tempo, porque parecia não fazer sentido, as coisas pareciam não se encaixar, quando a palavra de Deus nos diz que o perfeito amor lança fora o medo. E eu não conseguia fazer a conexão entre amor e medo. Para mim, o oposto do medo era coragem, era confiança. Medo tem a ver com insegurança, então o oposto da insegurança seria segurança, seria proteção. Então, se a proteção lançasse fora o medo, faria mais sentido, mas amor, o que tem uma coisa a ver com outra? Mas eu quero que você raciocine comigo da seguinte forma. Imagine um quadro. Uma criança que chora no meio da noite, assustada. Um garotinho chora porque tem medo de alguma coisa que viu, ou talvez de alguma coisa que nem existe, o monstro debaixo da cama, ou as imagens que se formam em sua mente na escuridão do quarto, e ele chora, e ele chama por seu pai. Então seu pai sai do seu quarto e fica ao lado do seu filho, não para lhe convencer de que não existe monstro, ou para lhe provar que alguma coisa não faz sentido, ou para argumentar que o medo não procede, não. O pai simplesmente se coloca ao seu lado, talvez se sente ao lado da cama, talvez se deite ao seu lado. E sabe o fenômeno que ocorre naquele momento? O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Sentir-se amado faz com que o filho passe a estar absolutamente despreocupado dos receios e dos temores que o afligiam. É a presença de Deus o segredo para que estejamos confiantes e para que prossigamos confiantes. Mas veja, a fidelidade do Senhor se manifesta em sua graça, a fidelidade do Senhor se manifesta em sua presença, mas a fidelidade do Senhor também se manifesta na sua direção. Na sua direção. Deus é fiel ao nos apontar o caminho. O salmista descreve isso muito bem no Salmo 119, quando diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se a situação de dúvida, de inquietação, de angústia, se as circunstâncias da vida nos trazem algum tipo de insegurança, na palavra de Deus nós temos rumo, direção. Deus nos guia, Deus nos conduz, Deus indica o caminho, Deus aponta o caminho. E quanto mais íntima for nossa relação com Ele, mais facilmente perceberemos o seu plano e a sua vontade. Mais facilmente perceberemos aquilo que Ele tem a nos dizer, a indicação clara do caminho a seguir, do rumo a tomar, da decisão a ser feita. A verdade é que quando nós entendemos a presença de Deus ao nosso lado, e nós permitimos que Ele seja o condutor de nossas vidas, nós certamente acertamos. E essa é a grande diferença que faz seguir o projeto de Deus ou abraçar nosso próprio projeto. Isaías 55, versículo 8. Naquele texto Deus nos diz claramente que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, que os seus caminhos não são os nossos caminhos. O versículo seguinte ainda afirma que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os nossos caminhos os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Percebam que há duas coisas aqui. Se os céus são mais altos do que a terra, isso significa, primeiro, que os planos de Deus podem ser muito diferentes dos nossos. Segundo, que os caminhos de Deus serão sempre superiores aos nossos, melhores que os nossos. Porque a vontade de Deus e não a sua é boa, agradável e perfeita. Abraçar a vontade de Deus, o caminho de Deus, os pensamentos de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus,
é a decisão mais inteligente, é a escolha mais acertada. Como é bom quando podemos entender que o nosso Deus é um Deus que nos ama a ponto de indicar o caminho, e na sua palavra nos ensina o que fazer, e nos ensina do que nos desviar, e nos coloca princípios e valores que devem ser estabelecidos como referencial, como parâmetro para nossas decisões, para as escolhas da vida e para os projetos que desenvolvemos ao longo de nossa caminhada. Deus é fiel ao nos dirigir, ao nos apontar o caminho. Mas queria lembrar ainda que esse Deus que é fiel em sua graça, que é fiel em sua presença, que é fiel em sua direção, é também fiel em suas promessas. Deus é fiel em suas promessas. E na sua palavra Deus tem feito muitas promessas. Desde a minha infância eu me lembro do hábito que tínhamos em casa de ler na caixinha de promessas a promessa do dia. Não há nada de místico, mágico, sobrenatural nesse gesto. Mas como é bom ser lembrados das promessas do Senhor. Como é bom ser lembrados das promessas do Senhor. É bem verdade que há promessas incondicionais e há promessas condicionais. Na verdade, a maioria das promessas feitas por Deus em relação à nossa vida se cumprirão a partir da nossa atitude e da nossa disposição para seguir o seu projeto e o seu plano. Mas Deus jamais abre mão de suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre aquilo que Ele estabelece por nós e para nós, porque Ele é fiel. Ele é fiel. As promessas de Deus valem para nós como indivíduos, as promessas de Deus valem para a sua igreja. Então, por alguns instantes, pense um pouco agora na realidade da igreja e não apenas na sua realidade pessoal. Reflita agora no modo como a fidelidade de Deus tem se manifesto ao longo de 36 anos de história desta igreja. Desde o início, quero lembrar, se Deus é fiel na sua graça, a sua graça tem se manifesto na vida de vocês que fazem a história desta igreja. Sua graça tem se manifesto sobre a vida desta igreja, que como igreja, como coletividade, pode não ter acertado em todas as suas decisões, mas a graça de Deus se manifesta na preservação dessa história. A graça de Deus se manifesta na sua presença. Quando Moisés discute com Deus a respeito do pecado do povo, e Deus faz uma proposta interessante para testar Moisés, e Deus diz: olha, meu anjo vai com vocês, as promessas vão se cumprir, vocês vão entrar na terra. Moisés: não, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. Eu acho lindo esse texto, porque Deus faz um teste com Moisés, e Moisés corresponde àquilo que Deus esperava, porque Moisés diz: não, Senhor, o que nos interessa não é a terra prometida. O que nos interessa não é o cuidado e a proteção ao longo da caminhada. Eu sei que isso o anjo pode providenciar. O que nos interessa é a tua presença. A tua presença é mais preciosa que qualquer outra coisa. Moisés entende aquele sentido mais tarde expresso nas palavras de Jesus no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos entender que o que vale para a nossa vida e para a vida da igreja é a presença de Deus. As demais coisas virão naturalmente, como efeito e como resultado dessa presença. Mas um Deus que tem sido fiel também nas promessas feitas a esta igreja, porque Deus é fiel às promessas feitas à sua igreja. Impossível não celebrar um momento como esse sem lembrar as palavras de Jesus, ditas há 2000 anos. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Séculos têm passado, milênios têm passado, e a igreja de Cristo tem sofrido todos os tipos de perseguição nos vários lugares do mundo. Todo tipo de ataque do inimigo. A igreja jamais deixou de avançar, de derrubar as portas do inferno, de resgatar almas perdidas. A igreja prossegue em sua missão, prossegue em sua tarefa, porque o Cristo que a estabeleceu prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus é fiel, e a sua fidelidade é o segredo de estarmos aqui, de termos toda essa história, toda essa trajetória.
Mas eu não posso terminar sem lembrar que, quando Paulo diz, se somos infiéis, Deus permanece fiel, inevitavelmente surge uma pergunta: e se nós formos fiéis? E se formos fiéis? Entenda, se formos infiéis, mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Mas o que acontece quando nós somos fiéis? Eu quero dizer a você neste dia, que quando nós somos fiéis, a vontade de Deus se realiza em nossa vida. Quando nós somos fiéis, Deus realiza milagres. Quando nós somos fiéis, Deus faz proezas. Porque por mais limitados que sejamos, tudo que Deus deseja é nos usar. Ele nos quer como vasos nas suas mãos. Ele nos quer como instrumentos nas suas mãos. O poder é dele, a obra é dele, a realização é dele. Mas ele nos dá o privilégio de tomar parte nisso, de ser parte desse projeto. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo usa uma imagem linda no capítulo 4. Ele fala de vasos de barro que carregam um tesouro. É isso que ele tem para esta igreja. Somos vasos de barro, sim. Tudo o que ele espera é que nós nos coloquemos em suas mãos e que permitamos que ele nos use, que ele realize a sua vontade em nós. Que a sua obra de salvação, que a sua obra de direção se realize em nossa vida, que ele conduza cada passo da história desta igreja. O que ele deseja é que nós sejamos fiéis a ponto de nos colocar em suas mãos, para que ele realize a sua vontade em nós. Quando nós somos fiéis, Deus realiza milagres. Deus realiza obras extraordinárias. Por limitados que sejamos, por falhos que sejamos, por frágeis que sejamos, Ele, o Deus Todo-Poderoso, realiza a obra. Um dia terminaremos nossa caminhada. Um dia terminaremos nossa trajetória aqui. E Jesus expressa de forma muito bonita o modo como o Senhor recebe o seu servo e diz: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Eu queria que você estabelecesse um alvo, um projeto, um ideal e um sonho. E que você perseguisse esse ideal. O desejo de um dia ser recebido por Deus com estas palavras: bem-estar, servo bom e fiel. Não somos perfeitos, jamais seremos. Não somos capazes de grandes realizações. Tudo que Deus deseja é que nós nos coloquemos em suas mãos e nos entreguemos para que Ele haja em nós, para que Ele haja através de nós, que sejamos instrumentos. Que essa igreja tenha um projeto, tenha um alvo, tenha um sonho, tenha um desejo. Um dia, que Deus se dirija a esta igreja e diga que nela encontrou uma igreja fiel. Fiel aos projetos que a fizeram nascer, fiel aos sonhos e ideais que a fizeram existir, fiel à missão que Deus nos confiou. De acordo com as Escrituras, nós somos nação santa, sacerdócio real. Nós somos povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja esta a história, a trajetória, a missão e a vida dessa igreja, anunciando Jesus todos os dias. Seja esta a história, a trajetória, a missão de vida de cada um de nós, anunciando a Jesus todos os dias. E Ele, um dia, mencionará a nossa fidelidade. Deus é fiel. Se somos infiéis, ainda assim Ele permanece fiel. Sua graça nos alcança, Sua presença nos acompanha. Mas se somos fiéis, Deus realiza obras extraordinárias em nós e através de nós. E é isso que Ele tem para você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por Tua palavra, pelo modo claro como ela fala ao nosso coração. Pedimos-te perdão por nossas falhas, por nossos erros, por nossa infidelidade.
Recebe, Pai, nossa gratidão pela história desta igreja, pela história de cada servo teu aqui. Recebe nossa gratidão por tua graça, por tua presença, por tua direção. Recebe nossa gratidão, Pai, porque tu tens estado conosco todos os dias. Tu tens estado com esta igreja todos os dias. Muito obrigado porque tua fidelidade se manifesta em nossas vidas de forma tão visível, tão perceptível. Mas nós queremos ter a graça de ser instrumentos nas tuas mãos, de ser usados por ti, para marcar o bairro onde essa igreja está, a cidade, ou as pessoas com as quais cada um dos membros dessa igreja tem contato. Que essas pessoas sejam marcadas, influenciadas e alcançadas por teu evangelho através dos teus filhos que fazem parte dessa igreja. Ou até os confins da terra, que esta igreja seja um instrumento nas tuas mãos para o alcance de vidas, para a salvação de almas. Usa-nos a cada um de nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovará as tuas forças. Ele anulou a culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, ó filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Cante alegremente, ó filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovará as suas forças. Ele anulou a culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, ó filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Cante alegremente, ó filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Celebre, 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 celebre. Cante alegremente, ó filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Cante alegremente, ó filha de Sião, pois ele mudará tua sorte. Com brados de vitória, saltos de alegria diante do Senhor. Celebre, 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 celebre.
maravilhosa, como Deus é bom, falou as nossas vidas de maneira poderosa. Muito obrigado ao pastor Ney Silva Ladeia por se deixar usar por Deus para nos desafiar com essa palavra abençoadora. Ele, o Deus que é fiel, vai continuar sendo fiel na minha vida e na sua vida, meu irmão. Ney, leve o abraço da Igreja Batista da Pituba para todas as igrejas por onde você percorrer e visitar aí na outra América, tá bom? Deixe o nosso abraço também na Igreja Batista do pastor Silaí e diga que a nossa igreja está orando pela sua total recuperação. Que Deus abençoe a sua vida. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu creio que Deus falou ao seu coração. Vamos continuar de mãos dadas, celebrando a Deus, não apenas hoje, mas celebrando sempre, porque Ele é um Deus de vitória e tem muitos desafios para mim e para você. De mãos dadas, vamos avançar proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Quero convidá-lo a estar conosco às 18 horas, em mais um culto, celebrando o nome do Senhor, quando vamos falar sobre a vitória sobre as lutas dessa vida, inclusive os fracassos que nos alcançam, mas Deus com fidelidade nos dá vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, naquele culto que fica das 20 às 23 horas, 59 minutos, até a meia-noite. Então, na quinta-feira, o culto que também temos nossa consideração para ver o culto de uma oração. Os irmãos devem aprender a frequentar para que as suas vidas sejam mais abundantes no Senhor. Eu, como ministro do Evangelho e autorizado por essa igreja, e do Batista e irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.